Neste episódio, vamos falar do impacto relativo do aumento da taxa de inflação, que está associado a um choque negativo do lado da oferta, nos países da zona euro. Em particular, pretendemos discutir a possibilidade de Portugal tirar daqui algumas vantagens em termos relativos, uma vez que o país não está especialmente dependente do petróleo e do gás russo. Bom, na verdade, parece que os desenvolvimentos da economia portuguesa neste momento, e tendo em conta os indicadores macroeconómicos, não são efetivamente tão negativos como a média da zona euro. Neste momento, a taxa de inflação em Portugal é prevista para 2022 de 4,4%, enquanto que as previsões da Comissão Europeia para o conjunto dos países que fazem parte do euro é de 6,6%. Portanto, Portugal este ano terá uma inflação mais baixa do que os seus principais parceiros comerciais. Para 2023, as previsões da Comissão Europeia são de uma taxa de inflação em Portugal de 1,9%, ou seja, basicamente em linha com o objetivo final de política monetária do Banco Central Europeu, e a taxa de inflação prevista para 2023 para a zona euro é de 2,7%. Por isso, para o ano, vai-se manter este diferencial de taxa de inflação com vantagem para Portugal. Por outro lado, para 2022, as previsões em termos de crescimento económico apontam para uma taxa de 5,8% em Portugal. Portugal com uma das taxas de crescimento maiores no contexto da zona euro neste momento. Ora, se juntarmos isto a uma forte recuperação do turismo, uma das coisas que nos poderíamos interrogar é se efetivamente Portugal não poderá tirar daqui alguma vantagem em termos relativos. Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito a esta taxa de crescimento elevada que estamos a assistir no nosso país, é preciso reconhecer que ela tem a ver com uma recuperação que em Portugal foi um pouco mais tardia relativamente aos desenvolvimentos e impactos da pandemia. Portugal está a recuperar mais tardiamente e, por isso, esta taxa de crescimento é especialmente elevada. Mas temos que ter em conta que Portugal foi um dos países especialmente afetados e que a queda no PIB foi muito acentuada nos anos mais agudos da pandemia. Por isso, relativizar um pouco esta elevada taxa de crescimento económico, embora naturalmente mais crescimento nunca seja algo que possa ser considerado negativo. Mas dificilmente Portugal poderá manter este ritmo de crescimento nos próximos anos. Depois, é verdade que o turismo em Portugal está a recuperar, mas isso origina, mais uma vez, que Portugal fique muito dependente do turismo, que é um setor onde a incerteza é sempre bastante grande e depende dos desenvolvimentos da economia mundial e de alguns acontecimentos que podem perturbar os destinos turísticos em função da maior instabilidade económica ou política em determinadas regiões. Por isso, não é sempre uma situação muito confortável para um país ficar muito dependente do turismo. E depois há um problema fundamental, que é, se é certo que os efeitos diretos da guerra na Ucrânia e deste aumento da taxa de inflação não parecem ser especialmente graves em Portugal, em comparação com outros países da zona euro. A verdade é que, se esta situação gerar uma recessão nos principais parceiros comerciais de Portugal, nomeadamente na Alemanha, isso vai naturalmente afetar Portugal. Portanto, problemas ao nível da economia mundial indiretamente acabam por afetar os países mais frágeis, onde se inclui Portugal. E aqui poderemos ter algo parecido ao que aconteceu na sequência da crise financeira que começou nos Estados Unidos em agosto de 2007. Desde o início, pareceu evidente que Portugal não estava especialmente exposto ao problema do crédito de subprime que assolou sobretudo os Estados Unidos. O problema é que isso gerou uma crise sistémica nos mercados financeiros que depois, por arrasto e indiretamente, afetou os países mais frágeis, incluindo Portugal. Claro que Portugal também tinha outro tipo de fragilidades no nosso sistema financeiro, como hoje é bem sabido. Mas, efetivamente, Portugal não estava exposto ao problema que originou a crise financeira nos Estados Unidos. O que se teme, em particular neste momento, é que uma recessão na zona euro, um problema na economia mundial, crie um aumento
da fragmentação dos países da zona euro, ou ao nível do mercado de obrigações. Perante uma situação conjuntural negativa, teme-se que os investidores de dívida pública voltem a fugir para a liquidez, ou seja, comecem a vender dívida pública de países mais frágeis e comprar dívida pública de países com menos risco, como por exemplo a Alemanha, como por exemplo os Estados Unidos, e isso vai originar uma pressão para o aumento das taxas de juros implícitas nos títulos de dívida pública portuguesas e eventualmente de outros países periféricos da zona euro, como a Itália, como já está a acontecer. Portanto, pode perfeitamente acontecer que uma crise que até não começa em Portugal e que não afeta diretamente, especialmente Portugal, acabe por ter um efeito indireto muito significativo pela via do aumento das taxas de juros implícitas. E a seguir temos uma diminuição do preço das obrigações emitidas pelo Estado português, que estão ainda na posse de bancos comerciais, ou seja, este aumento das yields, diminuição do preço, pode originar problemas nos bancos, pode criar de novo uma retração do crédito na sequência da diminuição do valor do balanço, não é? E a consequência é, de novo, uma crise das dívidas soberanas. Portanto, isto é algo que está efetivamente no horizonte, apesar de Portugal não ser diretamente um dos países mais afetados. E isto ocorre num contexto em que a designada União Bancária Europeia ainda não está completada. A União Bancária Europeia assenta em 3 pilares. O primeiro pilar é um mecanismo de supervisão comum dos bancos. Esse pilar está completado neste momento. A supervisão dos principais bancos que operam à escala, que operam na Europa está concentrada no Banco Central Europeu. O segundo pilar é a existência de um mecanismo de resolução comum para bancos insolventes. Existem também novas regras ao nível europeu, só que o problema é que falta um backstop orçamental comum. Significa isto que, neste momento, quando um banco entra em dificuldades, primeiro respondem os acionistas, depois respondem os obrigacionistas e, eventualmente, poderão responder os depositantes com valores superiores a 100 mil euros. O problema é que, muito provavelmente, se um banco for bastante grande, pode não chegar. Estes 3 níveis de resposta podem não chegar para resolver o problema e, invariavelmente, o problema vai cair na mão do Estado. Ora, como não há um fundo ainda completamente constituído à escala europeia, não existe este backstop fiscal à escala europeia, problemas nos bancos podem voltar a repercutir-se sobre a dívida pública e, de novo, sobre o aumento das yields, com a consequência de geração de um ciclo vicioso entre a dívida pública e os bancos e, de novo, uma crise das dívidas soberanas. Outro aspecto que ainda não está completamente concluído na zona euro é a existência de um backstop fiscal que permita resolver o problema da indemnização dos depositantes até 100 mil euros. O terceiro pilar da União Bancária é a existência de um seguro comum para os depósitos até 100 mil euros, mas obviamente se houver um problema sistémico, um Estado só por si terá muita dificuldade em assegurar estes pagamentos. Por isso seria de todo interessante haver um fundo à escala europeia já devidamente constituído que permitisse responder a estes problemas nos bancos. Portanto, o facto da União Bancária Europeia ainda não estar completamente concluída levanta de novo o fantasma da crise das dívidas soberanas. Por isso, eu não partilho de que Portugal possa retirar uma especial vantagem em termos relativos na sequência desta crise, só pelo facto de não estar diretamente tão exposto ao problema da guerra na Ucrânia. Neste contexto, muito importante é a ação do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu baixou as taxas de juros de referência para 0 em março de 2016 e essas taxas de referência têm-se mantido a esse nível desde essa altura. Do meu ponto de vista, isto não é um erro de política monetária, no sentido em que a política foi demasiado expansionista. Isso é antes a consequência de uma crise muito grave do lado da procura, que obrigou o Banco Central a descer sucessivamente as taxas de juro, sem que isso tivesse gerado efeitos substanciais em termos da retoma do investimento e do consumo. Ao ponto
de, na ausência de estímulos orçamentais suficientes, ter obrigado o Banco Central Europeu a entrar no domínio das designadas medidas não convencionais de política monetária. Em especial, no seu programa de compra de ativos financeiros, incluindo títulos de dívida pública. Efetivamente, a partir de 2015, o Banco Central Europeu começou a comprar ativos numa escala verdadeiramente excepcional, incluindo títulos de dívida pública. E foi isto que permitiu reduzir as taxas de juros implícitas na dívida pública dos países periféricos e evitar que o euro se desagregasse. Por isso, a ação do Banco Central ao nível da gestão das yields no espaço europeu foi absolutamente fundamental para termos ultrapassado a crise. Claro que as medidas não convencionais do Banco Central Europeu, nomeadamente o quantitative easing, não tiveram um efeito muito significativo sobre o crescimento económico. Mas foram fundamentais para debelar o problema da crise de dívida pública, que era, na altura, a partir de 2011, a coisa mais premente que estava efetivamente a acontecer na economia. Portanto, um papel absolutamente decisivo para permitir que o euro não se desagregasse e para potenciar a retoma. E o quantitative easing não teve um efeito, sobretudo, importante sobre o crescimento económico, devido àquilo que se designa de armadilha do quantitative easing. Quer dizer, o Banco Central Europeu injetou fundos nos bancos, mas para que esses fundos cheguem à economia é necessário que os bancos concedam crédito. E num contexto em que a procura está deprimida, muito dificilmente os fundos que são introduzidos no setor bancário acabam por se refletir em mais moeda em circulação na economia. E isso é captado pelo chamado multiplicador monetário, que efetivamente desceu a partir da crise financeira. A relação que existe entre a quantidade de moeda que circula e as reservas bancárias, ou seja, os fundos que o Banco Central injeta nos bancos, esta relação alterou-se, diminuiu a partir da crise financeira. Um claro sinal de que, para relançar a economia, não basta o Banco Central injetar fundos nos bancos. Para que esses fundos cheguem sob a forma de crédito às pessoas, é necessário que haja procura de crédito. É necessário que as empresas procurem crédito para investir e é necessário que as famílias procurem crédito para consumir. E o facto das taxas de juros estarem neste momento ainda estacionadas em zero significa que a economia ainda não recuperou pelo lado da procura. Significa que, efetivamente, essa injeção massiva de liquidez por parte do Banco Central nos bancos não se refletiu totalmente num aumento do crédito, no aumento do consumo e no aumento do investimento. Por isso, eu rejeito liminarmente uma ideia que começa a aparecer em certos círculos que pretende atribuir o aumento da taxa de inflação a que estamos a assistir em vários países da zona euro e não só, nos Estados Unidos também, o presidente Joe Biden elegeu recentemente a inflação como o problema económico número 1 do país. Portanto, este aumento que está a ocorrer na inflação, eu rejeito liminarmente a tese de que isso se deve a uma política excepcionalmente expansionista por parte dos bancos centrais no passado, na sequência da crise financeira e da crise pandémica, que tenha inundado a economia de moeda. Acho que isto é uma completa distorção da realidade económica. O aumento da taxa de inflação explica-se claramente por um choque de oferta, um choque que está a afetar o preço de energia, pelos motivos que já discutimos em programas anteriores, e não tem rigorosamente nada a ver com a política bastante expansionista do Banco Central no passado. Aliás, os bancos centrais têm neste momento todos os mecanismos para conduzir uma política monetária restritiva se assim o desejarem. Portanto, da mesma forma que existem mecanismos para injetar fundos no sistema bancário, que eventualmente, mas não necessariamente, podem originar um aumento da quantidade de moeda na economia, o Banco Central tem também todos os instrumentos para absorver esses fundos que injeta. O Banco Central pode conduzir operações de cedência, como pode conduzir operações de absorção de fundos com os bancos. Por isso, se o Banco Central quiser, pode conduzir uma política monetária restritiva para fazer diminuir a taxa de inflação. O problema é que o Banco Central sabe, nomeadamente o Banco Central Europeu, sabe que a procura é ainda insuficiente. O Banco Central Europeu sabe que estamos num contexto absolutamente excepcional, que é de um choque petrolífero
um choque energético que tem a ver com o preço do petróleo e com o gás, na sequência da guerra na Ucrânia, que ocorre numa situação em que as economias ainda estão restringidas pelo lado da procura. E estão ainda muito restringidas pelo lado da procura. E a razão é a taxa de juro de referência está ainda em zero. Portanto, a taxa de juro é de zero e as taxas de juro interbancárias eram até há pouco tempo negativas, o que é absolutamente anormal, não por culpa do Banco Central, mas na sequência da crise. Portanto, o Banco Central apenas reagiu a estes desenvolvimentos que foram excepcionalmente sérios. Portanto, do meu ponto de vista, de maneira nenhuma o aumento da taxa de inflação se relaciona com uma política monetária que tenha sido demasiado expansionista no passado, que tenha, como se costuma dizer, criado demasiada moeda na economia. Primeiro, o Banco Central não cria moeda, o Banco Central injeta liquidez nos bancos e essa liquidez é depois passada para o setor real, na forma de concessão de crédito, e é a partir da concessão de crédito que efetivamente se cria moeda. O problema é que, como as taxas de juros estão em zero, isso reflete o facto de a injeção de liquidez nos bancos não se repercutir necessariamente num aumento do crédito que depois cria moeda. Um outro indicador que nos mostra que a injeção massiva de liquidez nos bancos não se repercutiu necessariamente num aumento da procura é a taxa de juro negativa que o Banco Central Europeu aplica sobre os depósitos dos bancos no próprio Banco Central Europeu. Taxa de juro que neste momento está em 0,5, menos 0,5. O facto do Banco Central Europeu aplicar uma taxa de juro negativa sobre os depósitos dos bancos no Banco Central Europeu significa que os fundos, ou parte dos fundos que o Banco Central injeta nos bancos, em vez de passarem para a economia real, acabam por ficar estacionados no próprio Banco Central. Ora, para desincentivar essa situação, o Banco Central Europeu aplica uma taxa negativa sobre esses depósitos, na tentativa de fazer com que os bancos efetivamente emprestem ao setor real os fundos que recebem do Banco Central. Portanto, todos estes desenvolvimentos apontam para um problema do lado da procura que permanece, que faz com que a política monetária tenha que continuar expansionista. Ora, perante este aumento da taxa de inflação, o Banco Central Europeu está agora num dilema. Se aumentar a taxa de juro de referência e se descontinuar os programas de compra de ativos, vai abrandar a recuperação da economia, vai eventualmente criar problemas ao nível do mercado de obrigações da zona euro, com o consequente aumento das yields italianas, que já está a acontecer, e de outros países mais frágeis, como Portugal, como a Grécia, como a Irlanda, eventualmente. Por outro lado, se o Banco Central Europeu não reagir, é muito provável que este choque petrolífero persista e que faça aumentar bastante a taxa de inflação para valores ainda maiores que o que observamos neste momento e, obviamente, nós sabemos que uma taxa de inflação muito alta, embora isso não seja necessariamente 4% ou 5%, mas uma taxa de inflação muito alta, próxima dos 2 dígitos, começa a trazer problemas ao nível do próprio crescimento económico de longo prazo, para além de afetar necessariamente o poder de compra. Ponderando tudo isto, o que o Banco Central Europeu está a dizer que vai fazer, pela voz da sua Presidente Christine Lagarde, é, primeiro, rejeitar uma política regressiva de desinflação. Portanto, o Banco Central diz que não vai conduzir uma política restritiva para desinflacionar, antes que pretende normalizar a política monetária. O que é normalizar? Iniciar uma subida gradual das taxas de juro para colocar as taxas de juro em terreno mais positivo. Relativamente ao programa de compra de ativos do Banco Central Europeu, em que o Banco Central compra mensalmente uma grande quantidade de títulos, incluindo títulos corporativos, mas também dívida pública, o Banco Central Europeu está hesitante. Está também hesitante e está à espera para ver. O Banco Central Europeu, como disse, teme em particular uma subida das yields nos mercados de obrigações soberanas. O que eu penso que o Banco Central poderia fazer era, ao mesmo tempo que mantém ou que até reforça os programas de compra de dívida pública, nomeadamente de países periféricos, poderia efetivamente começar a iniciar uma subida muito gradual das taxas de juro para tentar evitar que a inflação suba em demasia e que se crie uma espiral inflacionária. O problema com este conjunto de medidas é que é um pouco inconsistente com o discurso do Banco Central Europeu em anos recentes. Quer dizer, que o Banco Central Europeu tem justificado
os seus programas de compra de ativos, não no sentido de gerir as yields implícitas na dívida soberana, mas antes como justificação para ultrapassar o bloqueio ao nível do mecanismo normal de transmissão da política monetária. Quer dizer que para o Banco Central Europeu, pelo menos é isso que passa em termos de comunicação, até para a comunicação ficar alinhada com os seus estatutos, o Banco Central Europeu diz que compra dívida pública de países periféricos, não para ajudar os governos, não para gerir as yields, mas para ultrapassar o bloqueio que ainda existe no mecanismo normal de transmissão da política monetária. Ora, manter ou reforçar estes programas, ao mesmo tempo que sobe as taxas de juros de referência, é perfeitamente possível, mas torna esta comunicação inconsistente, porque se percebe imediatamente que a manutenção dos programas de compra de ativos está a servir a gestão das yields e não propriamente a resolver o problema do bloqueio do normal mecanismo de transmissão da política monetária que aparentemente se está a ultrapassar e o sinal disso é as taxas de juros de referência começarem a subir. Portanto, o que pode impedir o Banco Central Europeu de fazer estas duas coisas em simultâneo é um problema relacionado com os seus estatutos e com a impossibilidade legal do Banco Central ajudar diretamente os Estados, suportando a sua dívida pública e aliviando a restrição orçamental dos Estados.